Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um, amém? Atos 1, do 1 ao 11. E em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Glória a Deus. Glória seja dada ao nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. É uma obra dividida em 2 volumes, não é? E ele escreveu para esse Teófilo. É excelentíssimo Teófilo, como ele diz quando ele escreve o primeiro volume, que é o Evangelho de Lucas, não é? E aqui ele diz: em meu livro anterior, não é? Então Lucas é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro ele escreveu o Evangelho de Jesus, segundo ele, e ele falou a história de Cristo e todos os seus feitos. Depois ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, mostrando a continuidade da obra de Cristo, o que Cristo fez através da sua igreja, né? Então, esse livro mostra como os discípulos de Jesus levaram o Evangelho ao mundo. E esse livro também mostra os primeiros 30 anos da história da igreja. Esse Teófilo, ele era um nobre, né? Ele era um novo convertido. E Lucas escreve para despertar a fé de Teófilo e fortalecê-lo na verdade. E como ele tinha condições, e muitos acham isso, ele tinha condições de mandar fazer cópias e distribuí-las. Porque naquele tempo os recursos para você escrever um livro não era pouca coisa, precisava de recursos. Então houve vários motivos para que Lucas escrevesse a esse nobre, não é? Então Jesus, o que ele mostra aqui, em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Quando você vai para o final do Evangelho de Lucas, mostra também Jesus com eles, dando instruções, e também Lucas relata a subida de Jesus aos céus.
Só que aqui, Lucas ele está como fazendo uma recapitulação, né? Falando novamente e também falando com mais detalhes. Ele agora vai falar com mais detalhes sobre o que Jesus fez antes de subir aos céus e como foi a subida de Jesus aos céus. E ele mostra que escreveu tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Né? Então, quem não faz não tem como ensinar. Jesus primeiro ele fez, e é o que temos que fazer. Primeiro cumprir a sua palavra, e para que depois possamos ensinar. Nós ensinamos primeiro com as nossas atitudes, né? Que ele fez e depois ele ensinou. E no versículo 2 ele mostra que tudo isso foi por meio do Espírito Santo. Jesus ele nos direciona através do Espírito Santo. Então nós que somos seus discípulos temos que estar cheios do Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você está em pecado. Você está em pecado. Nós temos o compromisso, a obrigação de ficar sempre cheios do Espírito Santo de Deus. No versículo 3, mostra aqui que depois do seu sofrimento, eu vou acompanhar daqui, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então você vê que Jesus não simplesmente apareceu. Porque se ele simplesmente aparecesse, muitos iriam dizer o quê? Ah, foi um fantasma, ou então foi o espírito dele. Não. Ele provou que ele estava vivo. Nesses 40 dias, teve provas. E os apóstolos tocaram nele. Os apóstolos comeram com ele. E teve muitas provas. E era preciso que Jesus ele provasse nesses 40 dias. Comeu com ele, andou com eles, pediu para que eles tocassem nele, toquem em mim. E nós vemos uma mudança de atitude muito grande dos discípulos, né? Que antes, com muito medo, quando viram que Jesus realmente estava vivo, eles não tiveram mais medo. E teve também, claro que quando Jesus ele disse a promessa de Jesus, que nós vamos falar já sobre isso, que quando eles receberam o Espírito Santo, eles ganharam ousadia. Então, essa certeza que Jesus estava vivo era a base da evangelização dos discípulos. Nós vemos em várias passagens que os discípulos relataram. Nós temos certeza, nós pegamos neles, nós tocamos nele, nós vimos ele vivo. E era a certeza de todos os apóstolos. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Então, Jesus ele foi visto por muitos. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele escreveu no capítulo 15, do 5 ao 8, o que foi visto por Cefas, que é Pedro, depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais de 500 irmãos, por mais de 500 irmãos, do quais vive ainda a maior parte. Paulo disse daqueles que tinham visto Jesus vivo, muitos que ainda estavam vivos. Depois foi visto por Tiago, pelos apóstolos novamente, e por último, por mim. Então a ressurreição de Cristo é o fato fundamental do cristianismo. A base do cristianismo é a morte e a ressurreição do seu fundador. A nossa vitória está na ressurreição de Cristo. Ele vive, ele está vivo. Glória a Deus. No versículo 4, Jesus ele disse: certa ocasião, enquanto comia com eles, né, Jesus passou 40 dias com eles, provando que estava vivo.
deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Que era a promessa da descida do Espírito Santo. Se eu fosse falar aqui do que os profetas relataram, de todas as passagens que tem no Antigo Testamento, da promessa de Deus, da descida do Espírito Santo, são várias. Em Isaías 44:3 está escrito: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então, vários profetas, né? O profeta Joel, como vai ser falado no capítulo 2. Então, existem várias promessas do Senhor, várias profecias. Por isso que Jesus disse: a promessa que o Pai fez a vocês. Fiquem esperando essa promessa. E que ouviste de mim também. Jesus também tinha feito essa promessa aos discípulos. Em João 14 ele fala sobre o Consolador. Em João 15, em João 16, em João 14:26, Jesus fala: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então Jesus ele falou essa promessa, por isso que ele disse que o Pai prometeu e eu também falei para vocês. No versículo 6, e no versículo 7, os discípulos disseram: então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então os judeus, eles tinham essa expectativa, que o Messias se levantaria como uma figura política, libertar o povo do poder de Roma, como nos dias de Davi. Então os discípulos, eles ainda não tinham entendido o que foi a primeira vinda do Senhor Jesus. Eles pensavam que a vinda era uma só, e hoje nós sabemos que foram duas vindas, né? Que a primeira vinda, Jesus veio como servo sofredor. Ele veio morrer pelos nossos pecados. Ele inaugurou o reino. Na sua segunda vinda, é que Jesus depois ele vem em glória para consumar o seu reino. Então Jesus disse que o tempo já estava determinado por Deus e não caberia aos discípulos saberem disso. Mas ele diz no versículo 8, mas Jesus tira o foco deles. Tirem o foco de datas, de como vai ser, de como será. Tire o foco disso. Versículo 8 ele chama a atenção, mas qual é o nosso foco? O nosso foco é pregar o Evangelho. Foi o que o nosso Senhor falou aqui. Esse é o seu foco. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus disse que o nosso foco é falar da palavra de Deus. Então a missão dos discípulos era ser testemunhas de Cristo ao mundo. Os discípulos estavam centralizados em Israel. Como vai ser a libertação de Israel, como vai ser o nosso povo. E Jesus mostrou que a sua missão ia ser no mundo todo, não só em Israel. Vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas do ensino dele, da pessoa dele, da obra dele. E principalmente testemunha da sua ressurreição. Então recebereis poder. Poder para serem ousados e corajosos. Porque tem pessoas que dizem, em primeiro lugar,
de fazer sinais, prodígios e maravilhas. Porque quando fazemos sinais e maravilhas, gente, nós somos aceitos. É fácil você ser aceito, né? O mundo todo aceita você. Quando você faz um milagre, quando você faz um sinal sobrenatural. Mas Ele deu poder principalmente para ser ousados e corajosos. Mas também para fazer sinais, prodígios e maravilhas. É esse o poder que o Espírito Santo nos dá. Nós temos que ser revestidos com poder para não termos medo de falar de Jesus. Sermos ousados para falar de Jesus. O quem era Pedro antes e depois da descida do Espírito Santo. Foi o que Jesus mostrou aqui. Poder para ser ousados. Pedro antes negou Jesus 3 vezes, morrendo de medo. Todos os discípulos fugiram. Quando o Espírito Santo veio sobre ele não teve mais medo. Coragem para falar de Jesus, por mais que o mundo lhe rejeite. É essa ousadia, é esse poder que nós recebemos do alto. Sermos revestidos do Espírito Santo para fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Do 9 ao 11, mostra a ascensão de Jesus Cristo, que foi no Monte das Oliveiras, né? Ele foi elevado às alturas. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. O que foi que os anjos disseram? O que vocês estão fazendo aí? Vão obedecer? Obedeçam o que Ele mandou vocês fazerem. Por que vocês estão olhando para cima? Da mesma maneira que Ele foi, Ele virá. Ele virá nas nuvens e glória, e o seu retorno será físico e literal. Da mesma maneira que Jesus subiu, é da mesma maneira Ele vai descer. A palavra de Deus diz que existem 300 profecias da primeira vinda de Jesus. E essas 300 profecias foram cumpridas. E da segunda vinda, 2.400 profecias. Essa verdade da volta de Jesus é o que tem nos sustentado e encorajado a igreja nos tempos mais difíceis, né? Jesus, ele falou muito da sua volta. Muito. Se fosse mostrar aqui os versículos que Jesus falou, os apóstolos também falaram muito sobre a volta de Jesus. Em Mateus 24, do 37 ao 39, Jesus disse: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Tão distraídos que estavam, né? Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A distração é muito grande neste mundo, né? Infelizmente. A distração. Como foi? Jesus aqui ele faz um paralelo. Diz que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Eles casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam. Existe algum problema nisso? É pecado? Você comprar, vender, comer, beber? Não. Casar não é pecado. Pecado é você fazer isso sem Ele. Você fazer isso sem o Senhor. E não o perceberam.
estavam distraídos demais. Não perceberam. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. É uma promessa que vai ser cumprida. Ele pode voltar daqui a 1 minuto. Ele pode voltar daqui a 200 anos, daqui a 500 anos. Mas uma coisa eu digo a você. Nós não somos eternos. Que você se foque no seu encontro com Ele. Que o nosso encontro com Ele pode ser de uma hora para outra. Nós não somos eternos. Independente de idade. Eu posso morrer amanhã. Uma pessoa mais nova pode morrer de uma hora para outra. Quantas coisas a gente vê no mundo? Temos que nos focar no nosso encontro com Ele, porque nós não somos eternos. Temos que viver preparados. Temos que viver em vigilância. Temos que viver a cada dia na expectativa que vamos nos encontrar com Ele. Que quando você se acorde de madrugada, se acorde pela manhã, Ele seja o seu primeiro pensamento. Não seja o celular. Está sendo algo tão automático, né? A primeira coisa que você faz é ligar o celular, ver se tem alguma mensagem. Não coloque nada no lugar de Deus, que Ele não ocupa segundo lugar na vida de ninguém. Só ocupa o primeiro. Então o nosso foco é o nosso encontro com Ele. Nós vamos nos encontrar com Ele. Em Mateus 25:13 está escrito: vigiai, pois, Jesus falando, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiem, fiquem em prontidão. Na hora que você não imagina, Ele vem. É o que Jesus está dizendo aqui. Temos que viver prontos. Na segunda carta de Pedro, 3,14, está escrito: por essa razão, amados, esperando essas coisas. No capítulo 3 da segunda carta de Pedro, ele fala da segunda vinda de Jesus. Esperando essas coisas é esperando a vinda do Senhor. Esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Esforcem-se para que Deus os encontre sem pecado, sem culpa e em paz. Então a segunda vinda de Cristo é a consumação de toda a sua obra. Ele voltará gloriosamente para consumar a história, julgar as nações e reinar como a sua igreja para todo sempre. Amém. Amém. E que possamos amar a vinda de Cristo. Não só aguardar, mas amar esse dia. Que Deus nos abençoe. Amém.